Olá, estamos em mais um Anoitecer com Deus. Boa noite, que maravilha, não é? E hoje nós teremos uma palavra tremenda, um testemunho maravilhoso. Fique até o final e eu convido você agora a compartilhar este vídeo com aquela pessoa que você ama tanto e que ela possa desfrutar dessa maravilha que vem dos céus. Palavra de Deus, o testemunho. E também inscreva-se no canal Anoitecer com Deus. E não deixe de colocar aí o seu like, de dar o seu joinha. Amém? Então você está preparado aí? Está com a palavra do Senhor em mãos? Eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 em diante, até onde Deus tocar. Tá bom, irmãos? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de novo como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oh Deus tremendo, que palavra linda, irmãos! O Senhor está se referindo aqui ao oleiro, à casa do oleiro. Deus faz essa menção, irmãos, olha só, usando a questão do vaso, ele usa como uma metáfora para falar conosco a respeito da nossa condição humana. Veja bem, o barro que ele usa como metáfora sou eu e você. E o Senhor lhe pergunta hoje, exemplificando aqui para a nossa vida, no versículo 7, você vê que ele pergunta, no 7 nós não chegamos ainda, mas no 7 diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir. Irmãos, vejam bem, a casa do oleiro. O Senhor está nos convidando hoje a descer à casa do oleiro. Ele quer fazer de você e de mim uma nova vida. Ele é o Deus poderoso, o Deus de transformação. Mas para isso é necessário que eu queira. Veja bem, nós temos aqui no versículo 11, que nós não lemos, mas eu quero destacar aqui para os irmãos, ele nos chama a atenção no versículo 11 dizendo assim: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal, proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Amados irmãos, nós temos aqui duas situações bem claras a respeito da condição humana que o Senhor trata conosco essa noite. Se você ouvir a voz do Espírito e se propuser a descer à casa do oleiro, onde, aleluia, o oleiro é o nosso Deus, e você e eu que somos vasos nas mãos do oleiro, se o vaso se quebra, ele vai amassar novamente e vai colocar na roda e fazer novamente. Mas essa condição é necessária que você e eu queiramos descer à casa do oleiro e sermos transformados por esse Deus tremendo. Ao passo que Judá se recusou. Nós temos aqui esse exemplo de que Judá, Deus faz um apelo, né? Esse é o apelo de Deus. Mas a resposta é que Judá preferiu andar segundo o seu próprio caminho. E você?
eu lhe pergunto agora, você está preparado? Você aceita descer à casa do oleiro e ser trabalhado pelas mãos do próprio Deus, o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há? Você quer? Assim como um dia eu me propus a descer à casa do oleiro, e na casa do oleiro eu não quero sair, de lá eu não saio. Sabe por quê? Porque todos os dias o Senhor está comigo, estou na roda, o vaso está sendo trabalhado por este Deus que é o oleiro, e da casa do Senhor eu não quero sair, eu não quero tirar os meus pés. Amém, irmãos? Essa palavra, ela mexe muito comigo, porque cada um de nós somos obra de arte nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. Então, nós devemos querer, né? Na verdade, estar nas mãos do oleiro perpetuamente, continuamente, para sermos moldados e transformados em obra de arte de Deus todos os dias. Amém? Irmãos amados, eu tenho algo aqui para contar a respeito do vaso que desceu à casa do oleiro. Ela me encaminhou a sua história, o nome dela é Luciana, e eu quero compartilhar com vocês a tremenda história de Luciana. Luciana realmente, literalmente desceu à casa do oleiro e de lá ela não quer sair mais também. Amém, irmãos? E eu vou compartilhar com vocês. Luciana, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, na verdade, ela é irmã da minha cunhada, né? Então, tenho um certo conhecimento e posso falar o que Deus está falando com propriedade sobre o que Deus fez e está fazendo na vida dela. A história dela é assim. Praticamente no final do ano de 2021, mais precisamente em novembro de 2021, Luciana começou a sentir dores de garganta, fortes dores de garganta, achando que talvez pudesse ser apenas uma amidalite, uma infecção de amígdalas ou qualquer coisa parecida, mas como que estava assim muito intensa, ela sentia todos os dias, aquilo a perturbava muito. Ela resolveu procurar, logicamente, o médico, porque um dia dor de garganta, 2, passa uma semana, aí já começa a complicar, não é? Então esse mal-estar fez com que Luciana procurasse o médico. O médico a examinou e no exame ele realmente já sentiu, apalpou um nódulo. Então ela fez exames e eram vários linfonodos, ele já encaminhou Luciana para um especialista. E nessa consulta com o especialista, ele foi bem claro em dizer a Luciana que um dos linfonodos, inclusive o maior, ele estava ali, provavelmente, como projetava a imagem, preso, fixo ou muito próximo à veia cervical. Então, seria uma cirurgia, logicamente ele propôs, mas de um certo risco. Um exemplo, ele iria abrir, fazer a coleta, né, coletar o material, mas talvez esse linfonodo maior fosse dar-lhe um trabalho maior. Então já começa aí. Mas, Luciana, para saber o que é esse nódulo, é necessário uma biópsia. Então, Luciana, temerosa, lógico, ela ficou tensa e por conta da gravidade, assim, da cirurgia, que poderia ser, né, grave, ela então saiu muito tensa, muito preocupada e agora vamos ver como entra aí. Mas e aí esse testemunho? O que tem a ver, né, com essa questão do anoitecer com Deus? Deus trabalha com propósitos, irmãos. Olha, com propósitos. Luciana conheceu um rapaz neste período, né? O nome dele é João. E o João foi uma bênção de Deus ali na vida de Luciana, porque João começa a falar sobre Deus. Então a Luciana, o coraçãozinho dela já começa a se interessar pelas coisas celestiais, pelas coisas do Deus Criador. O filho de Luciana, o Carlos Eduardo, ele foi meu aluno, inclusive, ele e a irmã, ele é cristão, né? Já é convertido há um tempo, batizado e tudo. E ele também falava de Deus, falava de Jesus, convidava a mãe para ir para a igreja, mas ela chegou até a ir algumas vezes, né? Mas foi quando o João apareceu neste momento frágil da vida de Luciana. O João, ele é da igreja
Deus é Amor, é da igreja que hoje a Luciana não frequenta, Deus é Amor, mas ela foi até a igreja, ela foi visitar. E ela tinha, na verdade, uma certa barreira em relação, mas João, eu não sei, acho que é melhor não. E ele convidando, Luciana, veja, vamos um dia, você vai conhecer a minha igreja. Até que ela foi e gostou. Deus falou com ela tremendamente. E aí o trabalhar de Deus, irmãos, tudo isso eu estou falando porque não foi por um acaso, não foi casos assim, foi esporádico, foi um acaso aí, não. Foi Deus, foi propósito de Deus. Luciana começou a dar ouvidos à palavra do Senhor. Ela então partiu seria a primeira etapa, fazer então a biópsia. No dia da biópsia, irmãos, ela confessou para mim que foi muito doloroso, foi muito tenso. Ela é de São Carlos, da cidade de São Carlos, mas a cirurgia foi em Araraquara. E no caminho, ela foi muito tensa, ela chorou, as filhas tentavam acalmá-la, mas Luciana não queria nem conversa. Os filhos todos foram com ela, estiveram ali juntos. E chegando lá no centro cirúrgico, ela desabou a chorar. O nervosismo era muito grande, a anestesia não pegava, os enfermeiros ali todos tentando acalmá-la, até que o doutor Hildo, que ela mencionou o nome dele, acalmou a Luciana de tal forma que falou, calma, vai dar tudo certo. E aí ela foi anestesiada, a anestesia pegou e ela dormiu, logicamente. Quando ela acordou, olha só, irmãos, ela me relatou assim de uma forma tão... ela abriu os olhos, né, na recuperação lá e já glorificou a Deus e disse... Oh, glória a Deus, eu estou viva! Ela ficou tão maravilhada porque o medo dela era tão grande, porque o que vinha na mente dela, eu não sei se eu vou acordar. Se é uma cirurgia que pode, causar uma lesão na artéria, nas veias, ela não sabia se ia, então ela foi confiante em Deus. Ali começa o trabalhar de Deus na vida da Luciana. E então, irmãos, ela se apegou tanto a Deus, que ela nem acreditava no momento em que ela acordou. E aí o médico, o Dr. Hildo, ele comentou com ela que retirou muitos linfonodos e que estava encaminhando para a anatomopatológica e posteriormente a imunohistoquímica, porque com certeza, quando ele viu os linfonodos, ele já caracterizou que seria necessário ir para a imunohistoquímica. Ela confessou até para mim, ela falou, Maria, eu não percebi que ele disse que ia mandar para a imuno. Eu só glorificava a Deus por estar viva. Então Deus já foi trabalhando, por isso que é bom, né? Temos que ser como uma criança, não é, Luciana? Ir para os braços do Pai como uma criança. Se ela estivesse sabendo o que é essa imunohistoquímica, talvez isso iria atrapalhar sua recuperação. Mas não, ela saiu dali muito feliz. Pronto, já retirei os linfonodos. Eram vários e saíram. Só que, logicamente, hoje ela já sabe que quando vai o material para a imunohistoquímica, seria para o tratamento. Ou melhor, para realmente saber a origem, a natureza daqueles tumores, daqueles linfonodos. Mas ela saiu toda contente, a recuperação foi dolorosa, o médico tentou acalmá-la, tudo, e ela ficou muito bem, porque achou que estava até tudo resolvido. E 15 dias com dreno, um passo aí que foram dias dolorosos. Então, ele só dizia, Luciana, sua cirurgia foi de sucesso. E ela voltou para casa dizendo isso a todos, que tinha sido de sucesso. Até que eu fiz uma visita para a Luciana alguns dias após, tomamos café juntas, oramos, o Senhor me deu uma palavra e juntos ali louvamos a Deus e oramos na sala da casa dela, com os filhos, que foram meus alunos. Só que quando ela foi buscar, irmãos, o resultado, segundo ela me disse, Maria, naquele momento eu perdi o chão, porque depois de ter passado por todo o processo, a recuperação, o exame demorou um pouco para ficar pronto, mas quando ela chegou diante do doutor, o doutor lhe disse, bom, Luciana, o resultado está aqui, os linfonodos foram para a imunohistoquímica e o resultado foi linfoma de Hodgkin, Ela disse que confessa que o chão sumiu, ela perdeu o chão, ali ela ficou muito tensa e ele falou, você vai passar por um processo, confesso que não será tão fácil, um pouco doloroso, são as quimioterapias, vou te encaminhar para hemato é oncohemato, e ela vai
prescrever o protocolo. E no decorrer desse processo, Luciana, que era muito vaidosa em relação aos seus cabelos longos, muito bonito, muito bem tratado, ninguém colocava as mãos nele, ela tinha muito cuidado. E ela pensou, meus cabelos, como que eu posso? E com esse tratamento, logicamente, aos poucos, ela foi perdendo até o ponto de ter que passar a máquina mesmo, porque estava insuportável as quedas. Então, na verdade, isso Deus também trabalhou na vida de Luciana. Olha o vaso nas mãos do oleiro. E aí entra a questão das orações, irmãos. Muitos orando para que o milagre acontecesse na vida da Luciana. Vocês podem ver aí as imagens do primeiro exame, né? A primeira tomografia demonstrava ali vários linfonodos de tamanhos grandes, médios para grandes, na região cervical, no abdômen, na mama ela tinha também, por toda a região abdominal. Então, Luciana, o protocolo eram de 8 sessões, mas a médica lhe disse, uma outra médica agora, né, que ela passou então para a onco, e a oncologista disse que o protocolo seria de 8, porém com 4 iria para uma avaliação, para uma nova tomografia, o PET-CT, e ela fez na 4ª, para honra e glória do Senhor. Eles estavam diminuindo, tinha também no baço, mas aí foi mudado o protocolo até, assim, na verdade de 8 já tinha caído para 6, porque o resultado estava sendo bênção maravilhosa, as mãos do Senhor, o vaso nas mãos do oleiro estava sendo trabalhado ali, e a Luciana já dando glória a Deus e todo esse processo, o João também orando muito por ela e acompanhando, visitando também a igreja que ela hoje faz parte com mais afinco, não é? Hoje ela já é uma pessoa convertida. Dia 12 foi o batismo, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos aí as fotos dela do batismo, para honra e glória do Senhor. Hoje ela é uma serva de Deus. Ela até comentou, Maria, você sabe, eu antes não conhecia Deus dessa forma, como Ele é realmente, como o Deus poderoso. Eu só ouvia falar de Deus. Eu participava de um segmento religioso que difere muito, não é, dessa questão de Deus, o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ela não conhecia verdadeiramente esse Deus, só de ouvir falar. Mas agora ela desceu à casa do oleiro e está sendo trabalhada por ele dia a dia. Até que agora, recentemente, o último exame constatou eliminação dos linfonodos cervicais. Só restou apenas alguns pequenos no abdômen, onde Luciana está indo agora para a 7ª e 8ª quimioterapia, glória a Deus, né? E Deus é tremendo e maravilhoso, ela está curada, ela já se declara curada. A própria médica falou, praticamente, Luciana, isso na última consulta agora, você já está curada, porque a medicação agiu de uma forma fantástica, poderosa, e tudo foi favorecendo. A primeira médica teve que se afastar, aí Luciana orando muito a Deus para que ela tivesse um outro médico ali mesmo próximo e não em Ribeirão Preto, que é mais distante, pois Deus fez a obra, surgiu ali um oncohemato que está dando continuidade ao tratamento e fervorosamente ajudando Luciana e dizendo, você está curada. E em nome do Senhor Jesus eu creio, não é, Luciana? Nós e toda a igreja oramos por você. Por isso, em nome do Senhor Jesus, receba aí toda a unção do Senhor, essa bênção maravilhosa que é a tua vida. Como você disse, hoje você quer vida e você tem essa vida em abundância. Como você mesma disse, eu quero continuar feliz com os meus filhos e ver o meu neto crescer, os meus netos, e quantas bênçãos o Senhor te proporcionar, não é? E hoje com o seu noivo, que agora ele já é o seu noivo, João, que foi uma pessoa maravilhosa e é uma pessoa maravilhosa, um propósito de Deus na tua vida. Então, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você contará esse testemunho em muitos lugares. Fique com a paz do Senhor. E agora eu gostaria de orar com todos vocês que têm uma causa aí que precisa ser colocada nas mãos do oleiro. Amém? Vamos orar?
Amado Deus, Pai soberano, Pai santo e poderoso, aleluia. Senhor meu Deus, eu apresento todos esses filhos amados. Senhor meu Deus, essas pessoas que estão buscando neste momento a Tua presença, a resolução de um problema, a cura. Senhor meu Deus, muitas vezes nós achamos que estamos perdidos, mas Tu és o Deus poderoso e o Deus dos milagres, daquilo que é impossível para o homem, mas para Ti é possível. Eu Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Fiquem na paz. Até o próximo Anoitecer com Deus.